Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Interceptor, filme dirigido por Matthew Riley, lançamento da Netflix. Recentemente, a The Hollywood Reporter publicou uma matéria especial sobre a mudança de estratégia da Netflix no mundo de streaming, onde a empresa pretende diminuir muito o investimento em filmes que custam centenas de milhões de dólares, como o caso de O Irlandês, para trazer opções mais baratas, mais acessíveis, com maior apelo popular. Ou seja, investimento especialmente na comédia e na ação. E Interceptor seria justamente o tipo de filme que a Netflix almeja para o futuro. Então, se é esse o tipo de filme, se prepare porque as coisas vão piorar muito. É sempre estranho quando o diretor e até mesmo o elenco não tem um grande destaque para o marketing e tudo é direcionado para o nome de um produtor. No caso de Interceptor, para o Chris Hemsworth, que é produtor executivo. Ele tem mais destaque do que a própria Elsa Pataky, sua mulher, que é a protagonista do filme. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a própria sinopse oficial da Netflix começa com uma menção a ele. E só aí você começa a ter indícios que o próprio serviço não aposta muito na qualidade do longa-metragem que está no catálogo. Interceptor tem uma base dramática que talvez em um outro projeto serviria para o canal Lifetime, e tem uma ação que, para falar a verdade, é uma ação estilo The Asylum, a empresa que faz mockbusters como o Titanic 666. Isso você vê na coreografia, que é uma das piores que eu vi nesse ano, na própria tomada de cenas, quanto a tiroteio, o design de produção, que é horrível, e é claro, nas interações. Então, se você tem curiosidade para saber qual seria o tipo de filme fruto de uma união Lifetime e The Asylum, talvez Interceptor seja uma boa pedida. JJ, interpretada por Elsa Pataky, está em uma base secreta dos Estados Unidos que tem capacidade de interceptar mísseis no caso de um ataque russo, e ela se torna a única esperança de salvar a humanidade após um complô armado controlar a base e retirar quase todo o poder de defesa do país. O Matthew Riley tem uma grande carreira na literatura e agora começa a entrar no campo cinematográfico. Esse é um bom exemplo de como existe uma brutal diferença do que dá certo na literatura e do que pode não dar certo no cinema. Nesse caso aqui, do que não deu certo no cinema. O grande problema de produções como Interceptor é que elas buscam por objetivos mirabolantes sem quaisquer condições de estabelecer sequer uma ordem básica entre heróis e vilões. Se essa produção tivesse a visão de que não tem investimento suficiente para cenário, não tem investimento suficiente para complementos gráficos, que são horríveis, eu acredito que o foco poderia ser voltado, por exemplo, para a sabotagem de uma base. E aí você teria o caminho tradicional para um filme B de ação, que poderia tranquilamente aí adicionar catálogo de um serviço como a própria Netflix. Mas aí eu vi uma entrevista do diretor falando que todas as grandes produtoras de cinema rejeitaram os seus projetos e que aí ele conseguiu 15 milhões de dólares e com o apoio da Netflix fez um grande filme de ação que ele considera um filme de ação de estilo blockbuster. Exatamente esse é o problema de Interceptor, porque ele quer dar essa ideia de um grande filme, ele quer dar essa base de um filme de ação da tradição dos anos 80, e não é. Por exemplo, as saídas optadas são estúpidas de colocar a presidente dos Estados Unidos, todos os generais, em uma salinha para testemunhar alguns acontecimentos bizarríssimos que acontecem em uma base. E aí você tem pessoas em diferentes locais do país clamando pela salvação. É inacreditável. Esse contexto do mundo em risco só joga contra Interceptor. Porque o design, por exemplo, a ideia para criar uma base é horrorosa, na máxima de que você vai juntar várias TVs e vários botões e aí já tem uma super sala de controle ultramoderna. A estrutura de Interceptor é montada como se o diretor estivesse escrevendo um livro, separando capítulos de contextualização e memórias dos de ação. Os flashbacks são muito mal posicionados e também prejudicam bastante a experiência. E por isso que eu disse que esse filme parece um bebê da Lifetime com a The Asylum. Existe um texto sobre abusos, violência, superação também, acreditar no seu potencial, que poderia servir para um drama da Lifetime. Agora, a ação, eu confesso que a The Asylum já fez muito melhor, inclusive, do que é apresentado em Interceptor. A tensão de que o mundo está em risco e que depende do resultado de um conflito que vai acontecer numa salinha é hilária. E aí eu realmente acredito que em algum momento da produção alguém falou pro diretor o seguinte: meu querido, Chris Hemsworth está aí, coloca ele em uma cena
disfarça ele e coloca no filme, porque aí pelo menos o público, quem sabe, vai ter um motivo para dar play nesse filme na Netflix. E adivinhem, foi justamente isso que eles fizeram. O filme até poderia se aproveitar do timing atual da tensão com a Rússia, mas o roteiro é tão mal estruturado, o roteiro é tão capenga, que nem isso conseguiria se aproveitar sequer para o próprio marketing, porque existe um grande texto inicial que é posicionado para você notar como aquela base é fundamental, como a humanidade depende daquela base e depende de apenas uma pessoa. E não dá para levar a sério porque o público dificilmente não vai considerar outros planos de ação. É necessária muito boa fé para acreditar que a presidente dos Estados Unidos vai ficar parada testemunhando um conflito em uma sala. As atuações não são boas, existem várias trocas de tiros formuladas para gerar mais instabilidade e imprevisibilidade, mas que apenas acabam acentuando o grau de estupidez. Então parece que é esse o rumo da Netflix para o futuro. Para que gastar mais de 150 milhões de dólares em um irlandês, se você pode gastar 15 milhões de dólares em 10 filmes e ficar adicionando uma sequência de bombas semanais? Para Interceptor, nota 2. É realmente muito fraco, pessoal. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!